Senhor, será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ter família? Porque na época do meu tratamento, né, a gente não tinha, assim, uma situação financeira boa. E tinha colegas lá que, por terem uma situação melhor, né, elas se prepararam para futuramente ser mãe. Uhum, Fizeram lá aquela, aquele processo de congelamento dos óvulos, né, para uhum. futuramente ser mãe, porque a quimioterapia deixa assim, o paciente muito debilitado. Isso só pra quem tem condições, né? Isso. Aí o que acontece? Eu falava assim para o médico, doutor, será que um dia eu vou ser mãe? Eu quero um dia casar, ser mãe, ter minha família. Aí eles, você se tratando vai ser sim. Porque a quimioterapia deixava a gente debilitada, né? Aquele tratamento todo. Eu tinha muito desejo de ser mãe, mas as coisas só acontecem no tempo de Deus, quando Deus permite. Eu sei que eu recebi muitas visitas, fui muito abraçada na minha casa, mas tinha, né, aquela minoria, aquelas pessoas que desconhecia o problema que eu tinha e não ficava muito perto de mim com medo de ser contagioso na época. Uhum, é. Mesmo não sendo, mas eu me senti, né? Fiquei triste na época, mas Uhum. a pessoa não entendia, né, que aquilo não era contagioso. E eu falei: "Senhor, será que um dia eu vou casar? Será que eu vou ficar marcada por ter tido esse problema?" E Deus faz tudo no tempo dele, no momento dele. Com o passar do tempo, né, eu conheci o meu esposo Jorge na igreja, né, eu louvo a Deus pela vida dele, alguém que eu sempre pedi a Deus. Amém. E depois que a gente casou, né, que Deus providenciou o nosso casamento, que foi lindo, eh, e agora surgiu o desejo de ser mãe. Falei: "E agora, meu Deus, como é que vai ser, Senhor? Eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, eu desejo ser mãe", eu já casei querendo ser mãe. E foi um período, assim, que na época nosso pai estava doente também, com E câncer, e eu tinha muita dificuldade, né, de engravidar. O médico já tinha falado para mim que para mim ser mãe, eu tinha que fazer um novo tratamento e na época, alguns exames que eu procurei ver, né, médicos particulares, na época eu não tinha condições de pagar tudo que eu precisava fazer, eu não tinha condições. E eu lembro que quando eu ia a um chá de bebê, o meu esposo Jorge me emprestava um ombro para chorar em casa. uhum. Eu ia ao chá de bebê, eu me alegrava com aquela mãezinha, mas eu em casa eu chorava muito, que eu falei: "Senhor, quando vai ser minha vez?". E ele sempre me deu o ombro para chorar. E para piorar a situação na época, ele fez exame. Ele fez exame particular e constava que ele não podia ser pai. Para quem não sabe, meu esposo teve meningite quando era bebê, né, ficou com algumas sequelas, mas eu louvo a Deus que hoje ele está vivo, apesar de tudo que aconteceu, Deus não o abandonou, né, ele está aqui hoje para honra e glória do Uhum. Senhor. Então, eu não sei se o fato dos exames na época terem dado negativo para ele ser pai, o exame que ele fez, que ele não podia ser pai, eu não sei se tem a ver com o que ele passou, né, quando era bebê, que deixou algumas sequelas, É. mas a gente entregou nas mãos do Senhor. Nós 2 falamos assim: "A gente não tem condições", né, a gente conversando, de pagar os exames que tinha que fazer, pagar o tratamento. Vamos entregar na mão do Senhor, porque assim como Deus me curou do câncer no sangue, Ele pode fazer o milagre. Glória a Deus. Então eu lembro que sempre que a minha menstruação atrasava, eu corria para o postinho para fazer exame, o Uhum. teste. Ele sempre dava negativo. Atrasava, eu ia para lá de tempo em tempo, sempre dava negativo. O pessoal já estava até acostumado comigo. Aí eu lembro que em um período que nosso pai estava doente, né, que eu também era muito ansiosa para ser mãe, eu queria dizer para você que Deus não age na nossa ansiedade, né, ele age, no tempo dele. Muitas vezes a gente está ansioso, desejando muito algo, e a gente entrega na mão do Senhor, mas às vezes a gente mesmo tira. E a partir do momento que eu descansei em Deus, entreguei esse desejo de ser mãe nas mãos dele, para ele agir, e comecei a ajudar minha família a cuidar do meu pai, Deus já foi agindo. Meu pai estava muito doente, né, infelizmente ele partiu, em 2009 com câncer também, Amém. não foi leucemia, foi outro tipo de câncer, mas coube a Deus levá-lo, apesar de todo o cuidado que a nossa família teve com ele, fez tratamento, né. E eu lembro que antes do meu pai partir, eu estava na pracinha de Rio Bonito, porque ele ficou internado, né, e eu estava na pracinha de Rio Bonito, e eu estava no ponto, assim, encostada, triste, aí veio uma senhora pro meu lado e falou bem assim: "Olha, Deus manda te dizer que ele tá levando uma vida, mas tá deixando outra. Eu não Uhum. esqueço disso". Eu falei: "Amém". Eu chorei, falei: "Amém", mas na hora eu não entendi. Eu estava com a cabeça tão preocupada com a situação Uhum. do nosso pai, porque teve um momento que ele estava sofrendo tanto que a gente falou: "Senhor, toma em tuas Eu mãos, Senhor, faça a lembro, sua eu vontade". lembro dessa oração. Com o tempo, né, os médicos viram que já estava chegando os últimos dias dele, deu alta a ele para ele ir para casa, ficar com a família. E, né, ele morreu em casa, né, Lucas? E coube a Deus levá-lo, né? Porque muitas vezes a gente quer que Deus cura, né, nosso familiar ou alguém que a gente conhece que está muito enfermo. Ele pode curar, porque ele é Deus. Mas há momentos que ele leva, né? E a gente
pede o Consolador, o Espírito Santo, que conforte, né, a gente, que conforte a família, os amigos. E quando a gente entregou nas mãos do Senhor, nosso paizinho, que estava sofrendo muito, né, coube a Deus levá-lo para descansar. E dias depois, eu passei mal de novo. E Jorge, meu esposo, falou, vai no posto fazer o teste. Uhum. Falei, não vou, que as meninas lá estão cansadas de me ver. Vai no posto, você está com a menstruação atrasada de novo. Eu relutei um pouquinho para ir, mas fui. Quando eu cheguei lá, botei o pé no postinho, era um postinho antigo, né? Não é nessa obra agora que eu tô trabalhando, é um posto maior, era um menorzinho. Eu lembro. Quando eu boto o pé assim na entrada, as meninas, lá vem ela de novo. E eu fui, fiz o teste. Quando deu positivo, foi uma comemoração tão grande naquele posto, só faltou soltar foguete. De pessoas que me conheciam, que sabiam que eu estava sempre indo lá, fazendo teste, que sabiam da minha história, né, de tudo que aconteceu. Fiz o de sangue para poder confirmar. E para a glória do Senhor, né, eu engravidei do Davi, né, meu primogênito. Davi hoje está com 16 anos, para a honra e glória do Senhor. Com o passar do tempo, Deus deu o Samuel também. Samuel atualmente está com 10 anos. Então eu louvo a Deus, né, pela família que ele me deu. Meu esposo, meus filhos. Louvo a Deus por tudo que eu tenho, né? Porque sem ele a gente não é nada. Eu queria te dizer que vale a pena servir a Deus. Você que, por algum motivo, né, se afastou do caminho do Senhor, volte, ele está te esperando de braços abertos. Eu precisei voltar pela dor, né? Mas é tão bom quando a gente serve ao Senhor por amor, sem precisar passar por essas situações, porque quando é escolhido, né, pastor? Quando é escolhido, nem que venha pela dor, mas ele traz. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Vale a pena servir esse Deus. Eu louvo a Deus pela minha cura, por tudo que ele fez e tem feito na minha vida.